a sua Bíblia aberta e Mateus me ajuda ali também com a Bíblia aqui, porque nós vamos aprendendo por partes essa situação aqui, no que aconteceu com esta mulher e colocar em prática nas nossas vidas essa noite, amém? Então a palavra vai ser bastante direta para os nossos corações, por algumas atitudes que nós podemos ter e possa mudar a nossa vida, em nome de Jesus, no altar do Senhor. A famosa história da sunamita e o seu filho. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Amém? Vamos por partes, né? Esta palavra. Irmãos, até aqui o texto nos mostra que havia uma mulher rica que morava em determinado lugar, aonde ela passou a perceber que um homem de Deus, sempre junto com seu fiel ajudante, fiel companheiro, fiel intercessor, caminhava por aquele lugar, passava por aquele determinado lugar, e ela prestou atenção e fez um comentário até aqui. Viu? Eu percebo sempre que aquela pessoa que passa por nós, esse homem é um grande homem de Deus. E ela sente o seu coração: eu preciso fazer alguma coisa por este homem de Deus. E o que ela faz? Ela pega a sua casa e diz para o seu marido: vamos construir um cômodo a mais aqui, né, em cima, para que neste cômodo, toda vez que ele passar, ele possa ter um lugar para se deitar, para descansar, para se alimentar. Porque a viagem que ele faz não é uma viagem curta, é uma viagem longa. O profeta Eliseu passava por ali, junto com o seu intercessor, né? Porque ele sempre se dirigia ao Monte Carmelo, porque ali era o seu lugar de retiro. Era o lugar onde se retirava para orar. Porque uma grande marca de qualquer homem de Deus, de qualquer mulher de Deus, ou pessoa que quer ter uma vida diferenciada espiritualmente, uma grande marca na vida dessa pessoa é que ela se retira para orar. Eu já preguei aqui muitas vezes que você pode olhar todos os homens da Bíblia. Eles não tinham só uma vida espiritual coletiva, que nem talvez seja a tua no momento, aonde a sua vida espiritual se limita sempre a quando você entra por essa porta e presta culto a Deus. Não. Pode pegar Abraão, Moisés, pode pegar João Batista, pode pegar Elias, pode pegar Eliseu. E quem que você lembrar aí? Uma grande diferença que havia na vida dessas pessoas é que eles entendiam a importância de algumas vezes, e não poucas vezes, se retirar para ter um momento de intimidade. Assim foi Jesus. É interessante que a primeira coisa que o Espírito Santo fez com Jesus depois que ele foi batizado foi o levar para um deserto, a um lugar sozinho, para que ele tivesse uma experiência individual. Ninguém, irmãos, ninguém terá uma vida espiritual completa, abençoada, se não se preocupar com a tua vida fora do coletivo. Se você não se preocupar com seus momentos a sós
com Deus. Quantos entendem? E Eliseu sempre passava por ali, por quê? Porque tinha um monte onde ele subia, se retirava, e ali ele tinha um momento a sós com Deus. E esta mulher percebeu, de todos que moravam naquela região, esta mulher percebeu ali uma grande oportunidade e não deixou passar pela vida dela, aproveitou a oportunidade. Eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que você faz a um homem de Deus, tudo que você faz a uma igreja, tudo que você faz, uma igreja que eu digo é pela obra de Deus. Tudo que você faz, semeando pela obra, semeando pelo reino de Deus, acrescentando, colaborando, sendo um instrumento para que a obra de Deus seja melhor, nunca será em vão na tua vida este trabalho. Eu estou falando de uma oração que você faz, como você acabou de fazer. Eu estou falando de uma contribuição financeira, de um voto financeiro que você faz. Eu estou falando da tua contribuição como músico, tua contribuição como um evangelista, como um ministro, como alguém que se preocupa com alguma coisa ligada à melhoria do templo, a qualquer coisa que você faça, a cuidar. Ou cuidar não, porque aqui a gente não cuida de criança. Aqui a gente auxilia, a gente educa crianças. Qualquer coisa dessa que você faz tem um peso espiritual e é uma semente plantada na tua vida e você não pode se esquecer disso. Amém? Então, fica aqui uma reflexão só nesses primeiros versículos para você fazer. E você vai entender como na vida dessa mulher fez toda a diferença. Só uma reflexão para você. Nos últimos meses, qual foi a tua plantação? Qual foi a semente que você plantou? Nos últimos meses, neste ano de 2014, o que você fez para que isso possa fazer diferença na tua vida? Só para a tua reflexão. Alguns vão dizer que fez muito, outros vão dizer que não fez nada. E sabe o que é pior? É que nem aquilo que é a tua obrigação espiritual, tua obrigação, não é a tua vontade, a tua força de vontade. Tem coisas que você faz por obrigação, meu irmão. Porque tem uma coisa chamada mandamento na Bíblia. E o que é mandamento não tem conversa. O que é mandamento é ou você faz, não tem a opção. Tem coisas que são mandamentos. Amém? Então, eu posso estar falando com pessoas hoje aqui que não estão se preocupando nem com os mandamentos da Bíblia. O que dirá, então, das pessoas que talvez não se enquadram dentro de um conceito assim, meu Deus, isso que o pastor está pregando, eu não acrescentei em nada em favor da obra. Em nada. Financeiramente, espiritualmente, não, eu tenho sido um mero espectador ou participante. Isso me preocupa muito como pastor, sabe por quê? Porque você fica fora de um conceito daquilo que eu vou pregar hoje, que é muito sério. Nesse primeiro versículo só fica com uma palavra. Esta mulher, quando se preocupou em cuidar do homem de Deus, primeiro identificou que essa obra é de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer, você identificou que esta igreja, ela prega a palavra, é uma obra de Deus, então investe. Investe. Faz alguma coisa para contribuir. Tem um monte de coisa que dá para você fazer. Investe. Ela identificou que era um homem de Deus e depois o que ela fez? Ela falou assim, vou construir um cômodo para ele. E é muito interessante que eu fui estudar como é que foi esse cômodo. Olha o que essa mulher fez. Ela se preocupou tanto com os detalhes que ela falou assim, eu vou fazer um cômodo no alto da casa e que tenha uma entrada por fora. Uma escadaria por fora para que ele possa ter toda a privacidade do mundo. E deu a chave na mão dele assim, ó, viu? Não se preocupe,
Você vem direto, não precisa nem falar com a gente se quiser. Já entra direto e já vai lá para o seu aposento. Já vai lá descansar, porque a caminhada que ele fazia para chegar até esse lugar era 52 quilômetros. 52 quilômetros de caminhada para poder chegar. Amém, igreja? Então, ela pegou e fez tudo isso. Amém. Aí os versículos continuam, vamos ler. Versículo 11, mais uma vez. E sucedeu um dia, que veio ali, e retirou-se aquele quarto, se deitou ali. Então, Eliseu disse ao seu moço, Geazi, que era o seu intercessor, o seu companheiro, chama essa sunamita, e chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta, porque ele dissera, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti, mulher. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. A primeira coisa que você vê aqui, é que tudo que você faz, Deus nunca vai ser ingrato com você. Talvez você aqui já experimentou gratidão de alguém, ingratidão de alguém. Talvez você já experimentou esse sentimento, já viveu isso, sabe? De plantar algo na vida de alguém, até mesmo sem esperar nada em troca. E talvez você pense assim, se a pessoa não tivesse feito nada por mim, tudo bem. Mas além de não fazer nada, a pessoa ainda vem e faz alguma coisa que te desagrada. Isso é uma coisa chamada ingratidão. Porque tem gente que semeia não esperando alguma coisa em troca, que semeia simplesmente pelo fato de que, pelo menos, não faça nada a favor, mas também não faça nada contra. Mas não, além de semear, ainda receber uma pancada, uma facada, uma bordoada em algo que você tinha plantado. Com Deus você nunca vai sofrer isso. Aquilo que você planta no Senhor, você vai colher em alegria, em nome do Senhor Jesus. É a palavra quem diz. Amém, igreja? Eu creio na palavra do Senhor. Então aqui ele está oferecendo gratidão. Ele está falando assim, viu o que eu posso fazer por ti? Eu tenho meu contato com o rei. É próximo, eu consigo falar com ele a hora que eu quiser. Eu tenho o maior respeito do rei. O que eu posso pedir por ti? Aí sabe o que ela respondeu? Com essa simples frase aqui. Eu habito no meio do meu povo. Ou seja, fique tranquilo, eu estou bem como estou. Minha vida, graças a Deus, tem prosperado. Como diz a palavra, ela era uma mulher rica. E com toda a humildade do coração ainda, ela diz assim, viu, eu não faço nada para ter nada em troca. E está outro segredo. Você já tem a garantia de que Deus vai te dar. Sim ou não? Eu plantei a minha vida espiritual numa terra muito fértil e colhi coisas maravilhosas de Deus. E eu sou testemunho que você vai colher coisas maravilhosas de Deus. Amém? Continua plantando, você vai colher coisas maravilhosas. Deus já te deu muito e vai te dar muito mais ainda. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Para os jovens aqui noivos, namorados, irmãos, o meu testemunho como noivo, como namorado, como noivo, viu? Continua plantando nesta terra. Continua firme nos caminhos do Senhor. Continua dizendo não para o mundo e sim para Jesus. Continua seguindo a Deus da forma que Deus quer que você siga. Jovens, homens, mulheres, vocês estão começando, porque tem muito jovem aqui na igreja, muito casal novo aqui na igreja. Continua plantando, irmãos. Depois a gente bate um papo sobre o que Deus fez na minha vida. Por eu ter mantido minha vida fiel no altar ao Senhor, ter permanecido no meio da luta. Minha vida com ela nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Sempre quando nós dávamos um passo, parece que se levantava, né? As duas gravidez, né? Nas duas gravidez que ela teve com complicações, sabe? No comecinho, quando a Amanda era pequenininha, da Larissa nem se fala, foram 3 vezes, né, Mary? Por 3 vezes eu acho que teve sangramento, uma ameaça de aborto, uma série de problemas, mas só que nós havíamos plantado numa terra onde o Senhor nos ouve. Amém? Nós não tínhamos condições, às vezes fiquei desempregado 2 anos, só que nós havíamos plantado numa terra abençoada e Deus ouve. Então continua plantando. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, em nome de Jesus, amém? É simples assim. E tem um detalhe, o segredo
não é você ficar fazendo moeda de troca. Fica fazendo oraçãozinha rebelde com Deus. Deus, ó, eu tenho plantado, mas vê lá o que o Senhor vai fazer. Ó, Deus, essa terra, ó, vê lá, hein? Olha o que eu fiz, hein? Ó, o que eu estou entregando, olha o que eu... Essas oraçõezinhas aí, irmãos, não é assim. Sabe por quê? Porque quem determina o tempo das coisas acontecendo na tua vida é Deus. Então só esteja certo de que Ele fará, mas Ele fará no tempo dEle. Esteja certo que Ele fará, mas Ele fará no tempo dEle. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso que estava acontecendo. Essa mulher não tinha esse sentimento de que, viu, opa, eu já fiz o cômodo para você, agora por favor, né? Chegar no rei lá, eu quero isso, deu uma lista. Não. Ela tinha o coração grato, não. Deixa as coisas acontecerem na minha vida do jeito que Deus quer. É a melhor. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é o que tem que acontecer na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão direita para cima e diga assim, ó, eu tomo posse da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida. Amém. Glórias ao Deus. Aleluia. E continuando o texto, diz assim a palavra do Senhor. Agora no versículo 13. Não, versículo 14 agora. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. O que está acontecendo agora? Essa mulher chega diante dele e fala assim, viu, eu percebi que você não tem filhos. E ter filho é muito honroso. Ter filho é bênção nessa época. Ter filho, e não ter filho é desonroso. Então naquele momento Deus já estava entendendo uma necessidade sem ao menos ela pedir. Tem coisas que Deus faz na tua vida que você fica atônito e fala assim, nossa, eu nunca orei por isso. Mas Deus enxergou a tua necessidade sem você pedir. Esse é o Deus que nós servimos. Deus enxerga a tua necessidade sem você pedir. E Ele disse que ainda que a palavra não venha à boca, Ele já sabe. Ele já sabe, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua necessidade. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, aleluia. E Ele entendeu a necessidade, disse para ela, viu, você vai ter um filho. Ela disse assim, não é possível. Meu marido já é velho. É mais ou menos igual a Abraão. Meu marido já é velho, não tem condição. Então, mas eu estou dizendo, você vai ter um filho. E no tempo determinado aconteceu na vida dela. No tempo determinado vai acontecer na sua vida, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. E o texto continua dizendo que o filho cresceu. E sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, leva a sua mãe. Ele tomou o menino, levou para a mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Irmãos, morreu o filho desta mulher. Alguns acreditam que por insolação, porque ele não tinha idade suficiente para estar na lavoura, e morreu de insolação. Essa mulher segurou o seu filho até o meio-dia e ele morreu. E aqui começa uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Mais incríveis da Bíblia. Da atitude dessa mulher. O filho da promessa. O filho do impossível. O filho da gratidão. Morreu. O filho da gratidão. Não estava morrendo ali somente uma pessoa. Mas estava morrendo um sonho. Estava morrendo uma história de plantação e colheita naquele momento. E o que essa mulher fez? Diz a palavra que ela tomou o menino no versículo 20 e o levou à sua mãe. Esteve sobre o joelho até o meio-dia e morreu. E versículo 21, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou sobre ele a porta e saiu.
ela pega o menino, sobe no cômodo que ela tinha feito para o homem de Deus, como se dissesse para Deus: Senhor, lembra da tua serva, e agora eu preciso da tua ajuda. Deitou o menino sobre a cama, morto. Fechou a porta, desceu e disse para o marido, e agora começa, irmãos, presta atenção, tenta entrar no sentimento desta mulher. O filho morto. Disse ao marido: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Ela disse para o marido: chama um dos nossos empregados, pega um jumento, traz esse jumento urgente para cá, porque eu pessoalmente vou subir, vou até o homem de Deus e já venho. Só que esse já venho, nós estamos falando, irmãos, de uma viagem de 1h, 1h30, 2 horas aqui em São Paulo e voltar. Um automóvel potente, rápido, confortável, no ar-condicionado. Nós estamos falando, irmãos, de quilômetros de distância, que essa mulher subiu em cima desse jumentinho e ia sair em direção a esse profeta com o filho morto. E na hora que o marido pergunta: viu, mas como que você vai fazer isso hoje? Porque hoje, pela lei, não está no dia de acontecer milagre. Pelas regras, não está no dia das coisas acontecerem espirituais. Como é que você vai fazer isso hoje? O que você tem na cabeça? Ela falou assim: viu, se prepara, tudo vai dar certo. Irmãos, preparar uma palavra como essa, num dia como este, preparar uma palavra como esta, quando tudo está maravilhoso, é uma coisa. Agora, você preparar uma palavra como essa quando as coisas não estão fáceis, aí é um pouco mais complicado. Só que Deus está dizendo para nós: tudo vai dar certo. E Deus está dizendo que o sentimento da igreja precisa ser este, nesta noite. Irmãos, o filho desta mulher não estava correndo risco de vida. O filho dessa mulher estava morto. E ela decide fazer uma viagem de quilômetros de distância para trazer o homem de Deus e ressuscitar o filho dela. E ela foi, irmãos. Foi. E olha que interessante. Versículo 24. Então, albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. É mais ou menos assim. Essa mulher estava tão determinada, com tanta fé naquele milagre, com tanta fé que Deus iria fazer, que ela disse para aquele homem, para o servo: sobe nesse jumento, eu vou subir atrás, você não olha para trás, meu filho, e acelera esse bicho. Faz o que for preciso, pé na tábua, e você não vai parar para beber água, você não vai parar para ele beber água. Você vai caminhar, e não fala comigo. Tamanha determinação dessa mulher. E eu me lembro do Silas Malafaia, quando ele pregou esta palavra. Ele fez a encenação dessa mulher num jumento. Você já viu como anda o jumento? Você já viu que tem um lugar aqui no país que tem uma corrida de jumentos? Pensa que jumento é cavalo, irmão? Jumento é jumento. Irmãos,
E eu me lembro do Silas Malafaia fazendo a encenação dessa mulher em cima desse jumento. Não é igual um cavalo, né? Que você vai, nossa, olha aquela coisa, parece um balé. Jumento é assim, Pablo. Pensa numa coluna que vai romper. Não é, pastor Isaías? Você já andou de jumento? Nunca? Nem eu. Mas eu já vi que jumento é um bicho desengonçado para andar. Por isso que ninguém fica montando jumento. O pessoal usa jumento para carregar peso. Montando um burrinho? Ah, então ele conhece mais do que nós. Então jumento é um bicho que anda tudo desengonçado. Então essa mulher quilômetro de distância. Desse jeito, irmão. Até chegar no homem de Deus. Vamos avançar no texto. Partiu ela e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Deus falou comigo nesta palavra. Se fosse qualquer outra pessoa do povoado da cidade onde vivia a sunamita, qualquer outra pessoa, Eliseu ia olhar lá de cima do monte e ia falar, quem será? O homem de Deus, quem será que vem vindo? Só que a Bíblia diz que de longe, o homem de Deus, o representante de Deus, olhou e falou assim, ó, tá ali a mulher que semeia na obra. Está ali o homem que semeia na obra. Está ali a mulher que se preocupa com a obra. Está ali o homem que se preocupa com a obra. Está ali alguém que fez alguma coisa por Deus. Ele já reconhece automaticamente. Eu acho que eu não preciso nem explicar o que Deus está te dizendo. Tem um louvor que nós cantamos aqui que diz assim, ó, ser reconhecido, marcado por transformações. Quem se lembra desse louvor? Ser reconhecido. Você sabe qual é o problema de muitas pessoas? Não estão sendo reconhecidas por Deus. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Vamos falar agora de um nível um pouco mais grave. É que estão pensando, estão sendo reconhecidas, mas na verdade tudo que tem feito vai levar um dia a chegar ao Senhor Jesus e Jesus falou assim, eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu conheço aquele pequenininho ali, ó, mas você todo grandão, polposo, todo líder, você não te conheço não. Aquele pequenininho que você foi usado para curar, aquele ali eu conheço, mas você não. Mas eu curei, eu falei em mistério, eu tocava tão bonito, eu cantava tão bonito. Não, você não conhece porque você tratou a obra de Deus de qualquer jeito. Se tem uma coisa que você não pode tratar relaxadamente é a obra de Deus. Tem uma coisa que você não pode tratar com descaso, é a igreja. Se tem uma coisa que você não pode tratar com desprezo, é um homem de Deus. Se tem uma coisa que você não pode ferir, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Falar mal de uma liderança, cuidado com isso. Porque a Bíblia chama isso de tocar na menina dos olhos de Deus. Tem pessoas que não são abençoadas, sabe por quê? Porque a primeira oportunidade que tem para falar mal de um homem de Deus, fala. A primeira oportunidade que tem de desrespeitar um homem de Deus, desrespeita. Irmãos, o homem de Deus viu de longe, falou assim, ó, a sunamita, reconheceu, Deus vai te reconhecer, continua fazendo o que você está fazendo, continua semeando nesta terra, continua vindo aqui orar às 11 da noite, continua vindo aqui orar à meia-noite, continua orando 3 horas da manhã na tua casa, continua orando nas manhãs quando você acorda, continua fazendo seus jejuns, não para de fazer isso, sabe por quê? Porque quando você precisar ser reconhecido, Deus vai reconhecer. Ele vai reconhecer. Amém. Essa mulher precisava ser reconhecida agora. E foi agora que Deus a reconheceu. Amém, igreja? Aí o que ele fez? Disse ao seu moço, disse a Geazi,
corre ao seu encontro. Não espera ela chegar aqui não, mas corre ao seu encontro e diz. Pergunta para ela se vai bem com ela, se vai bem com o marido dela, se vai bem com o menino. Vai lá e corre perguntar. Quando Deus quer agir na tua vida, Ele tem pressa. E Ele vai agir em nome de Jesus. Você vai ser surpreendido por Deus, igreja. Eu vou ser surpreendido pelo Senhor em nome de Jesus. Eu estou pregando não uma palavra mentirosa. Eu estou pregando uma palavra da verdade. A palavra da vida. A palavra que os tempos não puderam eximar. A palavra que o tempo não pôde destruir. Quantas vezes tentaram destruir a Bíblia ao longo da história, mas não, porque a palavra não passará. E o que eu estou pregando é a palavra, estou dizendo para você, irmãos, seja reconhecido por Deus. Amanhã, segunda-feira, seja reconhecido por Deus, não como pecador, não como o fraudulento, não como mentiroso, não como lascivo, não como alguém que é voltado para a prostituição, para a mentira, para o roubo. Seja reconhecido de Deus, porque na hora que você estiver longe, Deus vai falar assim: esse aí eu conheço, esse é meu servo, esse é aquele que ora, esse é aquele que busca, esse é aquele que jejua, esse é aquele que me louva de coração, esse é aquele que se entrega. Deus está reconhecendo o que você tem feito, o que você tem plantado no altar. E o que acontece, igreja? Quando ela faz essa pergunta, qual seria a sua resposta? Depois de ter feito uma viagem cansativa, uma viagem desgastante, com a cabeça lá na criança morta, o que você teria respondido quando o servo chegou e disse assim: tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o teu filho? Qual foi a resposta dela? Está tudo bem. Está tudo bem. Quem explica isso? Uma coisa chamada fé. Quem explica a fé? Ninguém explica a fé. Pode chamar o mais sábio desta terra, pode chamar o mais conhecedor, o maior cientista, pode pegar a maior tecnologia que existe hoje, tenta explicar uma coisa chamada fé. Essa mulher cria na ressurreição do filho dela como ninguém cria. E ela tinha certeza que ele seria curado. Tinha certeza que ele ia sair desta situação. Amém, igreja? Que tenhamos a fé desta mulher e que tenhamos esse sentimento. Esse dia eu escutei uma coisa, que existe uma diferença muito grande entre medo e pânico. Medo é importante. Medo é importante. Você não sabe nadar, você tem medo de entrar numa piscina que te encobre. Amém? Medo é importante. E você imagina se você não tivesse medo? Criança não tem medo. O que ela faz? Pula. Então, medo é natural e importante. Você ter medo te faz orar mais. Você ter medo te faz buscar mais. Até medo de assombração que você tem. Medo de escuro. Medo de ficar sozinho. Todos esses medos, eles ajudam. E te transformam numa pessoa de oração, né? Vira um guerreiro da oração. Começa a gritar debaixo do cobertor. Senhor, fica aqui comigo, que está terrível a situação. Transforma num homem de oração, né? O medo. Até isso ajuda. Te ajuda a não pular na piscina funda quando você não sabe nadar. Te ajuda um monte de coisa. Agora, o pânico é um problema. Porque o pânico, se você souber nadar, e você ficar em pânico, você morre afogado, sabendo nadar, por causa do pânico. Se você estiver tentando salvar alguém que está em pânico, com toda a sua natação aprimorada, você morre. Sabe por quê? Porque ele está em pânico. O pânico não te leva para orar. O
pânico só te faz enxergar aquilo que você não conseguiu fazer com suas mãos. O pânico é um problema, pastor. Nós precisamos ter medo, até de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 110, versículo 11. Agora, pânico, nunca. Nossa, está acontecendo isso, eu estou em pânico, eu preciso de ajuda. E ela vai tentando buscar tudo com as suas mãos. A pessoa que está se afogando e está em pânico, ela fica fazendo assim, ó, tentando pegar alguma coisa. Tudo que é as mãos. Né? Aí você vai numa aula de natação, o cara fala que a única coisa que você poderia pegar é em você mesmo. Era só você pegar e virar uma bolinha, né? Já viram isso? Segurar as pernas e você fica fazendo assim. Aí você respira. Afunda. Aí respira. Afunda. Quem já fez natação sabe, o Israel é especialista aí. Você viu? E a pessoa fica o quê? Tentando pegar tudo que é coisa e vai cada vez afunda mais. E se pegar alguém, ela afunda junto. Pânico. Será que você não está entrando em pânico em algumas situações da tua vida? Coisas que não aconteceram, coisas que aconteceram do jeito que você não quis. Não vamos entrar em pânico. Porque no final, existe um versículo que eu quero ler contigo hoje, no final dessa palavra, que te garante a vitória, em nome de Jesus. Não entreis em pânico. Deus está dizendo para nós essa noite, em nome de Jesus. Continuando o texto para encerrar aqui. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então, se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Ou seja, deixa ela falar, porque eu não recebi ainda a revelação do que está acontecendo. E ela está dizendo que está tudo bem, até que, disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Perguntou para Eliseu. Aí ela começa a abrir o coração. Eu te pedi algum filho? Eu não disse que você estava mentindo? Lembra da história? Eu não disse que você estava mentindo, que eu teria filho? Não, e você falou e realmente aconteceu? Disse o profeta Geazi. Não vou falar mais nada, né? Já entendi. Morreu a criança. Faz o seguinte, Geazi. Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo, vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei ir. Então, ele se levantou e a seguiu. Ela disse, eu não viajei em cima desse jumentinho todos esses quilômetros para chegar aqui, você mandar um cara aí com um pedaço de pano lá e colocar no rosto do meu filho. Né? Se Jesus já tivesse vindo, ele ia fazer, em nome de Jesus você vai comigo. E ela falou assim, eu não vou largar de você. Você vai comigo. Porque eu sei que através das suas mãos haverá um grande milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chega uma hora que você precisa fazer algo diferente de tudo que você já fez. Para você ter aquilo que você nunca teve. Essa é a palavra para esta igreja neste ano. Precisamos fazer coisas diferentes do que nós já fizemos. Para nós termos o que nós nunca tivemos. E nós temos feito, glória a Deus. Orações consecutivas, buscas na madrugada. Nós estamos nos unindo mais em oração. Estamos tentando fazer a diferença em muitas coisas. Amém? E nós vamos receber também aquilo que nós nunca recebemos, em nome de Jesus. E esta mulher falou assim, eu vou grudar em você, e não vou te deixar, nós vamos morrer aqui em cima desse monte, se você não ir. Ele mandou o moço ir na frente. E é engraçado, eu fui ver o nome Geazi, significa Vale dos Visionários. Sabe o que o nome Geazi, esse servo, representa? Indivíduos ambiciosos, que apesar de terem uma visão ampla, não possuem um relacionamento pessoal com o Senhor, nem a unção imprescindível para a realização da obra necessária.
Geazi, o nome Geazi significa assim, alguém que tem muita ambição, alguém que é bastante ousado, alguém de muita atitude. Que é o caso, porque ele falou assim, opa, poxa, eu vou colocar no rosto do menino, o menino vai ser curado? Passa para cá. Ele já pegou e já saiu correndo na frente. Aí a mulher não teve nem tempo de falar com ele, ele já correu, ela falou assim, viu, só que tem uma coisa, eu não vou largar do teu pé, você vai comigo. Não vai ser só ele não. E ele é Geazi, né? É um cara ambicioso, é um cara ousado, é um cara que toma a frente, foi lá e... Só que a pergunta é, será que isso é suficiente? Será que é suficiente para a igreja, para a obra, para o ministério, eu ter alguém que é ousado, ambicioso, cheio de vontade? Não. O que é suficiente, o que é necessário para a obra, para os ministros, para os músicos, para os pastores, para evangelistas, para qualquer um que queira realmente fazer a obra de Deus de excelência, ter uma vida pessoal com o Senhor. E Geazi não tinha, a vida de Geazi era baseada em Eliseu. Em Eliseu. Tinha muita vontade o menino, só que a unção estava sobre Eliseu. Ele foi lá e sabe o que aconteceu? Geazi passou diante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então ele desistiu. Voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Pode adiantar, Mateus. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou sobre o menino, abriu os braços, irmãos, colocando a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Geazi não teve êxito, só que a unção estava sobre Eliseu. Eliseu se deitou sobre o menino. Olha o que aconteceu, olha a batalha espiritual acontecendo nesse ambiente para que acontecesse um milagre. Irmãos, tem coisas na tua vida que exigem mais oração e jejum, sabia? Pastor, eu não vejo resposta, não vejo mudança, não vejo transformação. Mas você está fazendo o que por isso? Olha o tamanho do ministério de Eliseu, que é nada mais, nada menos do que 2 vezes mais do que Elias. 2 vezes mais do que Elias. A unção que estava sobre a vida de Eliseu. E ele deitou sobre o menino, a carne do menino aqueceu, só que ainda não houve vida. Aí ele saiu andando pela casa, creio eu, orando ainda. Deus realiza um milagre. Senhor, que falta, Deus? O que precisa acontecer? Senhor, eu estou aqui me dedicando, estou te buscando, Deus, estou te buscando. Foi lá de novo, orou sobre o menino espirrou 7 vezes e depois voltou à vida. Tem coisas na sua vida que é um processo. Tem coisas que não serão instantâneas. Até mesmo nessa sua busca e na sua dedicação. Amém? Coloque-se de pé um minutinho. Eu vou pedir para o irmão já combinar ali com... Trouxe o CD? Combinar lá com o computador que vai louvar o Senhor aqui. E deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. Tem situações que é um processo. Jesus curou pessoas, às vezes sem ver, como foi aquela mulher do fluxo de sangue. Ela veio e por trás ficou curada. Jesus nem viu ela, e ela foi curada. Agora, teve situações que Jesus pediu para que fosse lá no tanque se lavar. Jesus cuspiu na terra, untou o barro, passou nos olhos, olha. Teve outros casos que ele chegou a conversar com a pessoa, com o cego, e disse assim, viu, o que queres que eu te faça? Irmão, você está desistindo por quê? Não desista daquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Por que você está desistindo? Por que você está querendo parar no meio do caminho?
parar no processo. Não, deixa Deus fazer por completo, em nome do Senhor Jesus. Não pare de orar pelo milagre. Não pare de crer no milagre. Não pare de enxergar que ainda que seja um processo, Deus vai realizar por completo, em nome do Senhor Jesus. E o que você vai dizer para essa situação que se levantou? Tudo vai bem. Tudo vai dar certo. E essa obra vai completar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.